Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager. Ontem conseguimos ganhar o nosso joguinho, jogámos em casa em 4-3-3. Hoje as coisas são diferentes, vamos jogar contra o Simões, um grande treinador que está a jogar em casa, e o nosso jogo é fora. Nós vamos num 4-5-1 antigo, uma tática nossa já de algum tempo. Vocês já me viram usar várias vezes esta tática, embora não saibam exatamente como é, e nós hoje vamos utilizá-la, a ver como é que corre. Uma tática extremamente defensiva e vamos abusar da agressividade. O árbitro é verde, portanto é um árbitro tolerante, e nós vamos em 4-5-1 de forma extrema. Vamos então ver o resumozinho aqui neste simulador que nós utilizamos. Maltinha, fora de casa qualquer pontinho é bom, há que dizer isto. Bora lá, jogo contra o Simões. Uma oportunidadezinha para cada lado. Grande jogada agora para Abonete, colocado para o nosso médio. Ai, caraças. Desperdiçámos agora uma oportunidade, parece que foi uma grande defesa do goleiro. Haaland enfia uma bola de qualidade para Sancho, que chuta a baliza. E gol deles. Fónix, que merda. Caraças, malta, gol deles. 2 remates para cada lado, mas eles já meteram uma lá dentro. Agora mais um remate para eles. Eles estão a jogar bem. Canto para nós. Abonete, bora. As coisas não estão a correr bem para nós. Dá para perceber que eles estão a jogar pelo menos com 2 avançados, porque já vi o Sancho e o Haaland. E agora um lance perigoso e é o 2-0. Fónix. E é o 2-0. Bessa. Não sei qual é a posição deste Bessa, que eu não conheço bem, mas está 2-0. O jogo está praticamente decidido aos 30 minutos. Fora de casa é sempre complicadíssimo e nós não estamos a conseguir pontuar. No início da época empatávamos muito, agora já nem isso, empatamos. Grande jogada agora do adversário, é o Haaland que tenta marcar o golo. A bola vai ao lado. Cartão amarelo para o adversário. Mas mesmo a perder não temos tido muitas oportunidades. Agora aqui uma substituição. Ataque muito veloz. Jorginho vai tentar finalizar. Bora lá, Jorginho. Fónix também não. A bola não entra. Está a ser um jogo bastante equilibrado, mas a eficácia está a decidir. Está a decidir. E agora a oportunidade para o adversário. 3-0. Como caraças, 3-0. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? 3-0. Mais uma oportunidade agora para o Haaland. A bola vai ao lado. Falta 10 minutos para terminar e o jogo está decidido. Desastroso o resultado da nossa equipa. Mais uma oportunidade para nós, agora é o Sissoko, que a bola não entra, simplesmente não entra. Que falta de eficácia tremenda da nossa equipe. Mais um remate agora de longe do Haaland. E não entrou também. Portanto, aqui um jogo bastante equilibrado, parece que ele teve oportunidades mais decisivas. Pelo menos marcou mais vezes, não é? E vamos ver como é que está a estatística de jogo. Vamos ver como é que foi estatisticamente. Portanto, um jogo muito equilibrado, como era previsto. O mesmo número de posse de bola, o mesmo número de remates. Ele teve mais cantos, 10 cantos a 6, mas não me pareceu, pelo que eu li no decorrer do jogo, que nenhum gol fosse de canto. Acho que nenhum gol dele foi de canto, pareceu-me que não. Nós fizemos mais 3 faltas, mas foi um jogo bastante equilibrado e a tática dele foi mais eficaz. E a eficácia realmente... o assunto que ditou o vencedor, e o Simões está de parabéns por esta vitória em 4-3-3. Grande vitória aqui, para ele era importante e para nós também era importante ganhar e não conseguimos. Ora bem, malta, no jogo de hoje comprámos um médio à pressa, porque este Jorginho não é propriamente o médio que eu desejava, e vou já colocá-lo outra vez à venda. Vou tirar aqui um dos que esteja mais fresco, pode ser este. Vou colocar então o Jorginho de novo à venda. Porque eu queria o médio direito que estava a vir no olheiro, mas infelizmente veio um médio direito caro demais e a gente não conseguiu comprar outra vez o médio direito que estávamos para vir. Era um médio direito que valia mais ou menos 150 milhões aqui do olheiro. Era o mais barato que eu podia comprar e eu tinha 127 milhões, portanto isso não chegava para comprar o jogador. E como não vendemos mais ninguém, acabámos por ir à lista de transferências buscar o Jorginho,
que é um jogador abaixo da média, mas permitia-me jogar em 4-5-1. A opção que se mostrou ser errada, não é? Mostrou ser errada. Ora bem, vamos aos resultados de hoje. Temos o Zé Bonan a perder na própria casa com o Vitória. O Vitória está a ter grandes resultados, muitas vitórias. O CPN 14 perde na própria casa contra o Sou Duda, grande resultado. O Quinha ganha 3-0 ao Lai pelo Kimi. O Zé Tigresa empata a 0 com o Gonçalo Pinto. Temos o Estrilha a ganhar 2-0 ao Manager BL. Temos o F Madeira a empatar a 1 com o João Barros. O Trasador das Champions empata contra o Bruno Assunção. O TRKZ perde na sua própria casa contra o Team Gandhi. O Osvaldo ganha e assim acimenta a liderança. Teve aqui a situação do Rui ter um expulso no início. Obviamente que isso mata uma partida. E o Osvaldo a aproveitar isso e a manter-se na liderança da Liga. Reimadi ganha 5-0 ao Jorge Sorin. Nós perdemos 3-0 com o Simões. E o Special One ganha 1-0 ao Samu chinês. Nesta jornada houve poucos empates. Houve 3 empates apenas. Então houve muitas vitórias e derrotas. Em relação aqui aos primeiros classificados, o Osvaldo mantém uma liderança de 9 pontos em relação à jornada de ontem. O Team Gandhi sobe para terceiro lugar, entra no pódio. E temos alguns treinadores a perderem pontos. O Lai Plakimi, o Bruno e o Zé Tigresa cá em cima. No entanto, também o Manager BL e o TRKZ perderam pontos. Special One a ganhar chega ao 10º lugar. Está a fazer uma grande campanha. Passa-nos à frente, que nós temos 43 pontos. E estamos com os mesmos pontos que o Rui Silnoso, o Quinha e o Simões, que nos ganhou. Como nós perdemos por 3-0, isso prejudicou muito a nossa diferença de golos, porque estávamos à frente do Rui e do Quinha se perdêssemos por 1-0, por exemplo. Estaríamos à frente deles os dois. Mas como perdemos 3-0, ficamos com uma diferença de golos de 5, enquanto que o Quinha tem 5 também e o Rui 6. Mas como o Quinha tem mais golos marcados, fica à nossa frente até o momento. Estamos na jornada 30, valor de plantel neste momento está assim, Lai Plakimi continua a ser o melhor valor de plantel. Nós subimos um bocadinho por termos comprado aquele médio, mas não foi propriamente um médio que eu gosto muito. Mas paciência. Vamos dar aqui um saltinho nas outras contas, malta. Na Liga de Recrutamento e na Liga do Zitismo, nós no grupo B dos Portugal estamos neste momento em 2 batalhas em andamento e eu fiquei de fora porque como tive de férias... Dei lugar a outros treinadores porque nós não conseguimos nesta ronda fazer 3 batalhas, então lançámos 2 e houve 2 ou 3 treinadores que ficaram de fora e eu fui um deles, portanto pedi para... não me convoquei, pronto. Olha, ganhámos aqui na Liga de Recrutamento ao Paulo Jorge, ganhámos, quer dizer, ainda não acabou, mas este golinho pode significar aqui uma vitória interessante. Eu fui em 4-4-2 neste jogo, 7 remates a 9 contra o Paulo Jorge Gomes, portanto que está a fazer um trabalho razoável, podia estar melhor, mas ganhámos fora, é um bom resultado. Portanto o Paulo está aqui, estava à nossa frente, portanto com esta derrota nós subimos e passámos o Paulo. No entanto, Gonçalo continua a ganhar, o David Master também. O Baga está a começar a ganhar mais jogos, ele que tem o melhor valor de plantel até ao momento, penso que ainda é, exato. E eu recomendo sempre todos os treinadores a esforçarem-se muito a evoluir o plantel, que é das coisas mais importantes no OSM. Ora bem, na Liga de Grupo dos Itismos jogámos em 5-3-2 em casa, uma tática de contra-ataque a jogar em casa. Muitas vezes perguntam-me isso, se é bom ou não. Vamos jogar contra um treinador que já foi campeão de um dos nossos torneios, já não me lembro se foi o torneio de Natal do ano passado, se foi o torneio de verão. O Nassa foi um dos campeões de um dos torneios e ele é do grupo Zitismo, portanto estamos aqui na Liga do Grupo do Zitismo a jogar contra o Nassa em 5-3-2, portanto vamos ver se resulta ou não. Até agora um igual. Será que vai acabar empatado? Empatezinho. 3 remates a 5, um jogo com poucas oportunidades e o 5-3-2 a não ser muito dominante. No entanto fez golos, não é? Fez mais golos com 3 remates do que o remate à vista com 8 no modo carreira. Maltinha, vamos dar aqui um olhinho no vídeo de ontem, no episódio de ontem, e preparar aqui o nosso próximo adversário, preparar o jogo contra o nosso próximo adversário, que é nada mais nada menos do que o Special One.
Um adversário duríssimo, e eu no início do próximo vídeo vou falar mais um bocadinho sobre ele, porque o porquê dele ser o convidado especial desta 10ª edição especial. Portanto, nós convidámos todos os campeões do mundo ativos para este modo de carreira, e eles estão cá, e convidámos também o Special One. Portanto, nesta 10ª edição, por ser especial, convidámos 4 convidados especiais, e o Special One foi um deles porque é um membro muito importante da nossa comunidade, que já joga desde 2006, desde 2006, mês 5, já conta com quase 17 mil jogos. Amanhã faz 17 mil jogos na conta. Ora bem, maltinha, vamos então ao videozinho de ontem, dar aqui um saltinho, bora lá? Videozinho de ontem. Ora bem, o Daniel Costa diz: foi uma honra ter jogado contra ti na Liga do Zitismo, não por ter ganho, mas sim por ter sido a primeira vez que joguei contra ti, e também pelo trabalho incrível que tens feito na comunidade da OSM, e apesar de teres a tua vida pessoal e profissional, continuas o teu compromisso com a nossa comunidade. Muitos parabéns. Obrigado a Daniel Costa pela mensagem de apoio. Ele está muito bem na Liga do Zitismo e está com uma construção de plantel boa, e está a lutar pelo título. Força aí, Daniel Costa, e obrigado pelo apoio. Fire Black diz-nos: finalmente o Osvaldo perdeu, estava difícil parar o homem. É verdade, ontem o Osvaldo perdeu, por incrível que pareça, já não perdia há muito tempo, mas hoje voltou a ganhar. O Francisco Maia diz: já ontem tinha pensado que te pudesses ter enganado na tática contra o CPN. Portanto, eu ontem referi que contra o CPN, portanto há 2 jogos atrás, nós fomos completamente massacrados e perdemos 4-0. E estatisticamente foi muito estranho aquele jogo. Eu depois, mais tarde, é que percebi que tinha-me enganado na tática. E o Francisco Maia, o Chico, ele diz-nos que já desconfiava que isso pudesse ter acontecido. Porque não é normal uma tática consistente ser tão dominada contra a outra. Por exemplo, hoje perdemos 3-0 contra o Simões, mas foi um jogo estatisticamente bastante equilibrado. Mesmo quando se perde, não é normal um 5-3-2 contra-ataque levar um amasso tão grande de um 4-3-3. Boa vitória hoje, foi mais difícil do que pensava, mas Suado até sabe melhor. É verdade, ontem tivemos uma vitória dificílima, é pena hoje não termos pontuado. Isso dá-nos cabo do juízo. A gente não há maneira de ganhar 2 jogos seguidos. Como dizia um treinador aqui, na última vez que ganhámos 2 jogos seguidos, foi a primeira vez que isso tinha acontecido na época. Nunca ganhámos 3 jogos seguidos, por exemplo, nesta edição. João Oliveira diz: boas, Santana, aqui vai... agora vais ter uma sequência de 4 vitórias, acredito muito. João Oliveira, infelizmente, não saiu hoje. Foi um jogo equilibrado, mas a eficácia foi para o lado do Simões. Olha, estou mesmo com dificuldade em vender jogadores agora. Será porque o meu plantel está mais evoluído e eles não vendem tanto? Sim, João Oliveira. A venda dos jogadores... já agora, vai às mensagens do OSM que eu mandei-te mensagem. As vendas dos jogadores são muito mais difíceis quanto maior for a nota do jogador. E quanto mais evoluída tiver a lista de transferências. Por exemplo, se a lista de transferências só tiver jogadores à venda por 70 e tu metes um jogador de nota 100 à venda, ele não vai ser vendido. Mas se a lista de transferências tiver vários jogadores de 120 à venda e tu metes um jogador de nota 100, esse jogador de nota 100, a probabilidade de ele ser vendido é muito maior. Isso também conta como está a evolução da lista de transferências. Martim Guterres: por acaso não me chegaste a dizer o 5-3-2 que andavas a usar? No entanto, admito que o 5-3-2 que usei é uma tática que já me falaste há alguns meses e que de vez em quando sinto que é boa opção, uso-a, como foi o caso ontem, correu muito bem, mas neste modo de carreira ainda só usei 1 ou 2 vezes, a contar com a de ontem. Um abraço aqui ao Martim. Já não me lembro qual é a tática que eu disse ao Martim há uns tempos, já não me lembro, já foi há muito tempo, mas deve ser parecida à que eu usei, acho eu. Ricardo Cardoso: mano, o OSM é cruel. Ontem tive 3 jogos contra 3 treinadores onde saquei 9 pontinhos no telemóvel. Fui abrir a conta que tenho no PC, joguei contra o próprio computador e fui perder 2-1, surreal. Mas acredito que a expulsão do meu defesa direito ditou o resultado. Confirma-se, os pequenos comem os grandes. Boa vitória, abraço a todos os treinadores. Ricardo Cardoso, uma coisa muito importante e que já percebi pela inocência da mensagem que tu não sabes, é que não se pode ter 2 contas do OSM, é proibido. E pela mensagem dá para perceber que tu tens uma conta diferente no computador e no telemóvel. Isso é proibido, vai contra as regras do OSM. Tem atenção a isso, escolhe uma, apaga uma. Tu podes jogar com a mesma conta nos 2 lados. Eu já expliquei como é que funciona. Por exemplo, se quiseres passar a conta do telemóvel para o computador,
basta ires ao perfil da tua conta de telemóvel, associares um e-mail, depois ires ao computador, clicares em esqueci-me da password, escreves esse mail que associaste e irás receber um mail com uma password nova, e é só meteres o nickname da tua conta do telemóvel e a password nova. Portanto, evitem ter duas contas, porque é proibido e podem correr o risco de a qualquer momento terem as duas contas suspensas. António, boas Santana, entrei agora numa liga de recrutamento, apenas na ronda 15, com o comando do Hartlepool United. O clube encontra-se com um plantel bastante fraco e apenas 19 posições, pelo que vai ser difícil impressionar, mas nada como um bom desafio. Gostaria de saber se quem trata dos recrutamentos tem atenção à ronda que o treinador entra e ao nível de plantel com que começa. António, já vais muito à frente, porque, como é óbvio, a liga no início tinha os treinadores que se inscreveram e é nesses normalmente que nos centramos, e para um treinador que entrou agora ser recrutado só por um milagre, ok? Era muito difícil. No entanto, tá à vontade na liga, dá o teu melhor, e se não entras nesta, entras para a próxima ou entras até noutro grupo, porque há muitos grupos a observar as nossas ligas de recrutamento e tu podes ser perfeitamente recrutado para outro grupo. Portanto, acredito que se ficares até ao fim e deres o teu melhor, vais ser recompensado de alguma maneira. Mr. Fênix, boas Santana, bem-vindo de volta. Como foi as férias? Tudo em ordem? Olha, foram boas e curtas, não é? Como quase todas. Deixa aqui um 442A pelas aulas, 1, 2, 3, tal. Obrigado aqui ao Mr. Fênix. O Rubén Diniz deixa-nos também aqui umas táticazinhas. Tenho duas táticas que eu testei e está a dar certo. Obrigado aqui ao Rubén Diniz. Ainda não vou pôr os corações, só nas táticas que escolher. Fernando Costa, boa Santana, parabéns pela vitória, que venham mais daqui para a frente. Gostaria de entrar no modo carreira, já mandei pedido. Fernando tal, grande abraço. Um abraço aqui para o Fernando Costa. Miguel MKN diz, Santana, aparentemente o 5-3-2 está complicado. O 5-2-3 do Osvaldo, será que vai virar moda? Tirarem pontos ao Osvaldo assim? Osvaldo teria que se reinventar taticamente, senão os adversários terão alguma chance do título. É verdade, Miguel, o 5-3-2 pode ser uma maneira de parar o Osvaldo, no entanto, não basta isso, é preciso muita coisa. Mas sim, pode ser uma maneira. Hoje, por acaso, o Rui jogou também numa tática de contra-ataque contra o Osvaldo, teve o azar, teve a expulsão logo aos 11 minutos, senão poderia até ganhar o jogo perfeitamente, era possível, não é? Mas o Osvaldo ganhou, e ganhou bem, porque aproveitou a expulsão do adversário. Mateus Xavier, grande vitória do Santana, um abraço aqui ao Mateus, obrigado pelo apoio. O telefone de chinelos, Santana, estou tentando chegar no top 100 para pegar 7.000 Boss Coins. Força nisso, telefone de chinelo, o ranking não é fácil, quer dizer, por acaso é fácil. Se jogares em ligas mais inativas, tens maiores hipóteses de subir no ranking. É relativamente fácil se dedicares um bocadinho e não jogares em ligas competitivas. David Esteves, este OSM é impressionante. Ontem tive um expulso contra o Lai Lucky Me, levei 5. Hoje mais um expulso, tive a sorte que empatei. Por este andar não vou ter jogadores para competir e nem exagerei na agressividade. Isto é frustrante. Zé Tigresa aqui a empatar porque também teve uma expulsão. E empata a 0 na sua casa, com expulsão aos 19 minutos, atenção. O Gonçalo Pinto muito bem a dominar o jogo, como era de esperar, no entanto não conseguiu marcar e o Zé Tigresa aguenta-se com o empate. Tommy, alguém me diz qual é a aplicação que está a usar o Santana quando mostra pelo telemóvel? Estou a usar a aplicação BlueStacks e é grátis, podem usar no computador. Osvaldo Abreu, pode parecer que use sempre o mesmo 5-2-3, mas não uso sempre o mesmo. Portanto, o Osvaldo aqui a admitir que o 5-2-3 que ele tem usado neste modo de carreira não é o mesmo. Cá está, uma confidencialidade que ele nos deixa. Martim, bem me pareceu, não fazia muito sentido usar sempre o mesmo, uma vez que as circunstâncias mudam jogo para jogo. Exatamente, depende de cada jogo. Portanto, aqui o Osvaldo a explicar que não usa o 5-2-3, ele está na liderança da liga com 9 pontos a mais, mas a liga ainda não acabou e vamos ver como é que corre. Junio diz, bom jogo, um abraço aqui ao Junio. O Carlos deixa-nos um 5-3-2, obrigado aqui ao Carlos. Vamos já ver qual é as táticas que usamos no amigável. Santana, como você tem 42.000 Boss Coins, eu já disse muitas vezes, tem a ver com as ofertas especiais que existem através da aplicação de Android. Numa aba que diz grátis, muitas vezes eu aproveito isso e faço alguns desafios para conseguir Boss Coins.
Samuel Gonçalves, olá Santana, eu queria saber se me conseguias ajudar numa coisa. É que no PC o meu OSM está em inglês, mas no telemóvel está em português. E eu queria meter o PC em português. Consegues me ajudar? Claro que consigo, Samuel, deixa-me lá ver se já te ajudaram. Já, o Martim Guterres diz, quando entras pelo browser, na secção onde fazes o login, tens a opção de escolher o idioma no canto superior do ecrã. Certíssimo. Portanto, é só ir ao computador, fazer logout, ver quando fizeres login à direita, tem lá a língua e metes em português. Aí depois voltas a fazer login. Pedro Oliveira diz, tenho uma pergunta, vou tentar ser claro. Imaginem um jogo. Equipa 1 tem 15 remates contra 4 da equipa 2. E a equipa 1 tem mais posse de bola, mas a equipa 1 perde o jogo. Visto assim parece injusto. Mas a equipa 1 jogou com remate à vista e a equipa 2 com contra-ataque. Ou seja, não acaba por ser justo, pois a tática da equipa 2 era precisamente para ter menos oportunidades, mas aproveitá-las melhor. Acho que geralmente nesse caso, acho que todos dizem que a equipa 1 perdeu injustamente, mas para mim parece um jogo justo, pois era essa a estratégia da equipa 2. Isso faz sentido no OSM, ou no OSM isso não é relevante. O que mais importa para saber se foi justo ou não é o número de remates, posse de bola, etc. Não sei se fui claro na minha dúvida. Sim, Pedro, imagina, tudo isso importa. O remate à vista é menos eficaz que o contra-ataque, é uma realidade. No entanto, também temos muitos casos, dezenas e dezenas de casos, em que a equipa 1 faz 5 remates, e em remate à vista faz 5 remates, a equipa 2 em contra-ataque faz 8, no entanto a equipa 1 ganha 3-0. É possível, acontece muitas vezes até, ou ganha 2-0. Portanto, isto vai por água abaixo, ou seja, neste caso em que eu estou a explicar, a equipa 1 tem apesar de jogar em remate à vista, tem muito mais eficácia. Portanto, é um bocado relativo. Ou imaginem o caso, imaginem uma equipa de remate à vista faz 8 remates e a equipa de contra-ataque faz 3, ok? E a equipa de remate à vista ganha 4-0. Foi injusto para a equipa de contra-ataque, porque estava a jogar em contra-ataque e fez 3 remates e não fez nenhum golo, e a equipa de remate à vista fez 4 golos. Ou é um resultado justo porque a equipa de remate à vista dominou claramente o jogo, fez mais remates, teve muito mais posse de bola. Portanto, não há certo nem errado, há sorte, e o OSM baseia-se muito na sorte, como é óbvio, através de um algoritmo em vários setores e um complexo sistema de simulação. Zicar o Osvaldo, pilantragem, diz o Otto. Tem que zicar mais vezes o Osvaldo para ver se ele sai lá de cima, não é fácil. O Osvaldo tem 9 pontos a mais, está a fazer uma campanha tremenda. Carlos 2002, grande vitória depois de uma derrota pesadíssima, e hoje foi outra. Como o vim de comer sem notar, estava inativo e saiu, gostaria de entrar no modo de carreira, já mandei pedido de CC Costa. O Zoeira Glacial diz, acabei de entrar no vídeo e já sei que ele ganhou. Deixa de ser surpresa, é verdade, não leio os comentários porque há sempre spoilers. Obrigado aqui ao telefone chinelo, mais uma táticazinha. O treinador que substituiu o vim de comer sem notares foi o treinador Samu Chinês. Portanto, o Samu Chinês entrou agora. Onde é que ele está? Aqui está. Portanto, é um treinador português do grupo Vi Portugal e tem 200 jogos na conta. É um treinador muito recente e conseguiu aqui entrar. Portanto, é isso. Ok, vamos lá então fazer aqui dois amigáveis. Temos aqui um 4-3-3 do telefone chinelo, um 5-3-2 do Carlos, uma tática aqui do Rubén Diniz. Vamos para uma tática aqui do Rubén Diniz para já. Vamos escolher o 5-3-2 contra-ataque. Vai ser a primeira tática que a gente vai escolher. Bora lá então fazê-la. Ui, aqui está. Eu disse 5-3-2, mas é 5-2-3. Portanto, a tática do Rubén Diniz é assim, um 5-2-3 de contra-ataque, meta, portanto um defensivo com alguma pressão, portanto com uma pressão um bocadinho superior a uma tática, por exemplo, de 5-3-2. Esta pressão é um bocadinho mais superior porque temos 3 avançados, portanto pode haver alguma pressão. E um estilo de jogo rápido, e o lance de contra-ataque que é usado habitualmente.
O evento dos amigáveis ainda está a decorrer, portanto vamos aproveitar e fazer aqui 3 ou 4 amigáveis, pode ser logo para estrear o Samur chinês. Acabadinho de chegar ao nosso modo carreira. Bem-vindos, já agora. Ganhamos 3-0, com 3 jogadores a melhorar, boa. As melhorias a rondar os 15% a 19%, 11 remates a 1, contra 4-3-3, a tática devia estar por fazer. Pode ser aqui um com o Quinha. Nós nesta liga ainda, acho que já uma vez, mas não temos jogado em 5-2-3. Mas há muitos adversários que têm jogado. 12 remates a 6 contra 4-3-3 a resultar muito bem, com 4 jogadores a melhorar. Espetacular. Vamos fazer aqui um contra o nosso adversário de hoje, que foi o Simões. Aqui está ele. Vamos ver se nos vingamos da pesada derrota. Mas como sabem, e é importante dizer, os amigáveis não refletem um jogo real. Portanto, aqui ganhámos 4-0. Foi pena não ser para o campeonato. Temos o Condé quase a passar de nível. Vamos fazer o último amigável com esta tática contra o Gonçalo Pinto. Treinador que está muito bem neste modo de carreira. Ganhámos 3-0. Infelizmente o Condé não passou de nível, mas há de passar. Vamos mudar então para outra tática. Como estamos numa de jogar em contra-ataque, vamos jogar em 5-3-2. Agora sim, em contra-ataque, porque em remate à vista não faz tanto sentido. Aqui está a táticazinha do Carlos, uma tática que tem uma particularidade. Portanto, esta táticazinha tem, é contra-ataque, é um 5-3-2 contra-ataque. No entanto, a particularidade que tem, e é a única coisa que destoa, é a quantidade de pressão. Okay? A quantidade de pressão a nível 80 não é tradicional nesta tática. Nesta tática normalmente joga-se com uma pressão mais baixa, e 80 não é de todo o habitual para uma tática de contra-ataque que se quer com bloco mais baixo, mais forte, mais consistente, para depois, ao recuperar a bola, partir-se em contra-ataque. Isso exige uma pressão mais baixa e não uma pressão alta no guarda-redes e tudo mais. É demasiada pressão para este tipo de táticas. Vamos ver como é que corre nestes amigáveis. O primeiro pode ser com o Manager BL. Um igual, portanto aqui não foi muito bom. Em termos de eficácia não foi o ideal. O Condé ainda não passou de nível. Queria pelo menos que o Condé passasse de nível. Vamos defrontar aqui o primeiro classificado e líder de campeonato, Osvaldo Abreu. Empata 1 também. Condé quase a passar de nível, malta. Tenho a certeza que se a gente tivesse ganhado este jogo, ele passava de nível. Ainda não, Phoenix. Não estamos com sorte. Bora lá, Condé. Toca a melhorar. Temos o Einout também mesmo quase a passar. Bem, vou tentar, se não for este, só tento mais um depois deste. Já estamos a esturrar aos coins. Que é um disparate. Aí, agora é o Einout e o outro. Phoenix. É o último. Prometo que é o último. Vou jogar aqui com os trilhos. Passou o Einout, mas o Condé não. Paciência, vai passar nos treinos. Que se lixe. Não passou, não passou. Condé vai melhorar. No meio campo, quem vai melhorar é o... nem sei pronunciar este nome. Aqui no ataque é o Tel, que está quase a passar de nível. Aqui o Coutinho também está mesmo quase. É uma questão de tempo. E o nosso guarda-redes Chevalier. Maltinho, obrigado a todos por estarem aqui connosco. Agradeço imenso todo o vosso apoio. Quem quiser apoiar o nosso canal é só clicar no primeiro linkzinho que aparece na descrição do vídeo. Temos aqui os nossos apoiantes do canal. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo, malta. Fiquem bem. E boa sorte nos vossos jogos. Já que a gente não tem tido tanta sorte, ao menos que tenham vocês. Um abraço e até amanhã, à hora do costume, 1 da tarde em Portugal. No Brasil são menos, acho que agora são menos 3 horas do que em Portugal, portanto, mas vocês já sabem. Um abraço, até amanhã.